Oi, beloguinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer a nossa primeira videoaula de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal. No semestre passado a gente já trabalhou fisio-vegetal aqui, mas de uma parte mais ampla, então a gente falou de fotossíntese, a gente falou de respiração, a gente falou de coisas mais gerais, e agora a gente entra numa parte mais específica em que a gente vai tratar de cada hormônio da planta, como cada hormônio atua no desenvolvimento, no crescimento, na parte reprodutiva, em tudo isso. E nesse vídeo em específico a gente vai tratar de conceitos iniciais que a gente precisa saber para posteriormente entender a ação de cada hormônio. Então vamos começar porque tem bastante coisa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é ser um vegetal, né? Porque muitas vezes a gente estuda vegetais, então briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, mas a gente não sabe definir o que é. Então, vegetal é todo ser vivo que pertence ao reino plante e que é pluricelular e tem parede celular celulósica. Então, na parede celular da célula a gente tem celulose, depósito de celulose. Eles apresentam clorofila de dois tipos, que é a clorofila A e B, que a gente viu também em fisiologia vegetal no semestre passado. E são seres autótrofos, o que quer dizer que eles produzem o próprio alimento via fotossíntese, né? Todo vegetal ele passa por duas fases na vida dele. Então ele tem a fase que é a vegetativa e a fase que é a reprodutiva. O nome já é bem sugestivo, a fase vegetativa é a fase em que ele vai crescer, se desenvolver, fazer a morfogênese. Morfogênese nada mais é do que criar tecidos e órgãos na planta. A diferenciação celular também acontece nesse momento. E a diferenciação dos órgãos, né? Caule, raiz, folha, é feito tudo na fase vegetativa. Então, a partir do momento que o vegetal passou pela fase vegetativa, ele está pronto para reproduzir. E essa reprodução se dá na fase reprodutiva, que a gente consegue caracterizar pelo aparecimento de estruturas reprodutivas. Por exemplo, na gimnosperma é o estróbilo e na angiosperma é a flor. E aí agora falando sobre germinação. Germinação também é outro termo que a gente costuma falar bastante, mas que a gente para poucas vezes para definir o que é germinação. E na planta é bem importante você definir germinação, porque ela é determinada por 3 fases. E é importante que você saiba quais são essas 3 fases, porque em cada fase um hormônio vai atuar. Então a gente vai ver mais pra frente que tem um hormônio que atua justamente na fase 2. Então se você não sabe o que é germinação, se você não sabe que tem 3 fases, se você não sabe quais são as fases, fica um pouco difícil de compreender o hormônio lá na frente. Então a germinação tem 3 fases. A primeira é embibição. Embibição é quando a semente vai começar a reter bastante água. Isso acontece porque o potencial hídrico da semente é muito negativo. E quando o potencial hídrico é negativo, a tendência é de reter água, de absorver bastante água. Segunda fase é a retomada do crescimento do embrião. Então ali dentro da semente tem um embrião. A partir do momento que a semente começou a embeber água, né, a conseguir absorver a quantidade de água que aquela semente precisa, o embrião continua a crescer. E depois, a última fase, que é a terceira, é o desenvolvimento da plântula. A plântula é sinônimo de planta jovem, digamos assim. Então ali a gente já vai ter uma raiz primária e isso caracteriza a germinação, essas 3 fases. A gente tem alguns embriões que são formados realmente por encontro de gameta, com tudo que a gente já sabe, principalmente de angiosperma, que é bem comum, grão de pólen, envolve tudo isso. Mas a gente tem um embrião que chama de embrião somático. O embrião somático, gente, a gente costuma ver esse termo somático geralmente para humano, né? A gente fala que a gente tem células somáticas e células germinativas e células reprodutivas, né? As células reprodutivas seriam os nossos gametas e as somáticas o resto do nosso corpo. E aqui na planta, mais ou menos o mesmo esquema. Então, o embrião somático, ele precisa ser formado, ele é formado a partir de um explante. A gente fala que é tipo um pedacinho da planta velha. E ele pode ser gerado a partir de diversas partes da planta. Pode ser gerado a partir do meristema, pode ser gerado a partir da gema, pode ser formado a partir do grão de pólen, do ovário, da folha, do caule, vai depender da planta que a gente está tratando. Então, o embrião não necessariamente precisa vir da semente, às vezes ele é somático e pode vir de outra parte da planta. O desenvolvimento, gente, o que é, né? Porque a matéria trata da fisiologia do desenvolvimento vegetal. E o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento, ele é caracterizado por 3 grandes tópicos, por 3 grandes fases,
que a gente costuma sempre separar bastante, ou às vezes a gente costuma confundir os termos. Então vamos lá. O desenvolvimento, ele passa por 3 fases também, e a primeira é crescimento. O crescimento, nesse caso, quando a gente fala de planta, é aumento em massa, aumento em volume, aumento em área. Então eu vou ter toda a parte de divisão celular, crescimento celular, para dar esse aumento considerável. Depois a gente tem a diferenciação celular, né? As células, no momento que elas se dividem, elas ainda estão indiferenciadas e depois elas vão receber, digamos assim, uma função e vão se adaptar àquilo. Então, se ela precisa modificar sua forma, se ela precisa ser maior, menor, enfim, ela vai se adaptar àquilo. Então, a gente fala que é uma especialização celular. E a última fase do desenvolvimento é a morfogênese, que a gente já comentou antes, que é a formação de tecidos e de órgãos das plantas. Aí agora eu vou falar um pouquinho mais específico do crescimento. O crescimento, gente, a gente sempre acha que é mitose e acabou. E a gente nunca para pra pensar, mas será que é só mitose? Será que é só dividir a célula? E na verdade não. Então o que acontece? No crescimento, em primeiro momento realmente acontece uma mitose, a divisão celular. E aí, isso vai dar pra planta, na verdade, um aumento no número de células. Mas as células são menores. Então vamos supor, tem uma célula desse tamanho aqui e vai dividir, eu vou formar 2 desse tamanho. Então assim, aumentei o número de células? Sim, porque antes eu tinha 1, agora eu tenho 2. Só que elas são menores, então eu preciso passar por uma segunda fase, que a gente chama de alongamento ou expansão celular, que é o momento em que a célula, elas vão ganhar água. Então essas células, que são as células filhas, digamos assim, da mitose, começam a ganhar água para atingir o tamanho da célula inicial. E é importante dizer que esse crescimento está acontecendo principalmente no meristema. Meristema é uma parte da planta que a gente tem células indiferenciadas. A gente pode comparar aí bastante com as células tronco, que são células que podem se diferenciar em diversas e inúmeras funções. Então o meristema na planta, ele está presente em toda a vida dela e esse crescimento está acontecendo principalmente lá. E aí essas células, depois de dividir, depois de expandir e atingir o mesmo tamanho da célula inicial, elas podem seguir para 2 caminhos. Basicamente, ou elas podem virar células do meristema e ficar ali guardadinho mesmo, para posteriormente dividir de novo e dividir. Ou ela pode já se diferenciar. Então, acabou de dividir, já quero diferenciar porque a planta está precisando de uma célula, sei lá, para folha. Então, ela vai e se diferencia. E aí, depois dessa diferenciação celular, a gente tem a morfogênese, porque essa célula vai se juntar com outras células e vai formar um tecido, ou os tecidos vão se juntar e formar um órgão. Aproveitando que a gente tocou no nome de meristema, vamos falar um pouquinho sobre meristema. A gente tem 2 principais tipos de meristema, que é o meristema primário e o secundário. O meristema primário, ele é ativo após a germinação, então ele é ativo ali no embrião. E aí a gente tem 2 tipos de meristema primário. A gente tem o apical do caule e o apical da raiz. O apical da raiz acho que é o mais comum, que a gente sempre conversa sobre. E ambos meristemas, eles vão se dividir para promover o crescimento e extensão da planta. Então, a gente fala que essa parte, esse meristema primário, ele é muito importante, porque sem ele, a planta não vai conseguir passar de ser uma plântula, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir realmente ficar do tamanho que ela deve ficar. O meristema secundário, ele já está presente na plântula e não é obrigatório uma planta ter o meristema secundário. O meristema primário é obrigatório, porque a planta precisa crescer. Agora, o meristema secundário não precisa, não é em toda a planta que a gente tem. Então, a gente tem alguns tipos de meristemas secundários, que são eles: os meristemas axilares, as raízes laterais, intercalares, câmbio vascular lateral, falogênio lateral, enfim, a gente tem vários. Então, assim, meristema axilar e raiz lateral promove crescimento e extensão. Então, também promove o crescimento. Não somente eles, é bom lembrar sempre do meristema primário que faz isso. O meristema intercalar é muito interessante porque a gente tem plantas que a gente consegue fazer o enraizamento a partir de folhas, por exemplo, de suculenta. Geralmente suculenta, quando a gente pega uma folhinha dela e coloca na terra, coloca no solo, ela consegue enraizar. E esse meristema intercalar é justamente para isso, é a folha conseguir enraizar ali naquele local. Aí a gente tem o câmbio vascular lateral e o falogênio, que também é lateral,
que promovem o crescimento em diâmetro. Então, enquanto que antes eu tava falando em altura, agora eu tô falando em diâmetro. Então, a planta, ela tá, digamos que engordando, sabe? Ela tá aumentando realmente o diâmetro dela. Isso é muito característico, e na verdade é só característico de dicotiledôneas. Então, a gente tá falando de angiospermas, dicotiledôneas. O falogênio é a casca da árvore, que a gente tá acostumado a ver. Então, também é uma coisa que é legal saber. A planta, ela apresenta tanto controles intrínsecos quanto controles extrínsecos para conseguir responder às mudanças ambientais. Preciso crescer agora eu preciso amadurecer, agora eu preciso reproduzir. Tudo isso a planta consegue regular. E é muito legal falar sobre isso porque, gente, quando a gente estuda essa parte humana, por exemplo, eu estudei isso muito bem em bioquímica e dou aula de bioquímica sobre isso, é muito legal ver, porque o nosso sistema endócrino é muito complexo. É um sistema totalmente, assim, fechadinho, é muito bonito de ver todo o funcionamento. E quando a gente vê isso de uma planta, a gente consegue ver que é um pouco mais simples, porque na planta a gente não tem um sistema endócrino. Cada parte da planta produz o hormônio que ele precisa. Só que o legal é ver isso, é ver que uma planta que, né, obviamente em organização, em complexidade é bem menos do que um ser humano, por exemplo. O sistema da planta é bem mais básico. Não sei se eu posso usar básico, mas é diferente. E ela consegue fazer tudo isso. Então, voltando para a matéria, os controles intrínsecos, eles acontecem intracelular e intercelular. Intracelular, dentro da célula, intercelular, entre células diferentes. Intracelular é quando altera a expressão gênica. Então, dentro da célula, a gente tem ativação de algum gene ou inibição de outro, que vai, por exemplo, promover a produção de um hormônio ou parar a produção de um hormônio. E intercelular é quando, por exemplo, uma célula produz o hormônio e manda para outra. Então, o hormônio é produzido em uma célula e a outra que vai responder a ele, digamos assim. E os controles extrínsecos são controles mais externos, né, como diz o nome. E basicamente é estímulo ambiental. A gente consegue também ter uma mudança hormonal, expressão gênica, resposta final. Tudo isso é controle extrínseco também. Aproveitando que a gente falou de hormônio, que a gente está falando de hormônio, é bom definir o que é um hormônio. Então, o hormônio é uma substância orgânica, ela pode ser baseada em lipídio, proteína, é uma substância orgânica. Sintetizada em tecidos vegetais, então enquanto que no humano é sintetizada no sistema endócrino, nos vegetais é em tecidos. Então, não tem nada muito especializado para produzir hormônio. E atua em concentrações extremamente baixas. Gente, sério, hormônio é assim... É uma gotinha pra uma árvore, sei lá, de 5 metros. Assim, acho que uma gotinha ainda foi muito generosa. É uma concentração, gente, muito baixa. Mas assim, muito, muito, muito baixa. E ela já consegue mudar tudo. A gente tem que, né, além de definir o hormônio, a gente tem que saber quais hormônios são os hormônios da planta, né? Então a gente tem, atualmente, considerado realmente atualmente... A gente tem 5 grupos de hormônios principais das plantas. A gente tem as auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico e citocininas. Gente, é citocininas, não é citocinas, são coisas diferentes. Citocinina é de planta, citocina a gente vê lá em imunologia, coisas diferentes. Então, são esses 5 grupos aceitos atualmente. E a gente tem reguladores vegetais, que nada mais é do que moléculas que imitam, são análogas aos hormônios, para estar atuando ali na planta, ou adiantando um processo, ou prevenindo o outro. Pode atuar de diversas formas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de alguns reguladores bem conhecidos. Então, o primeiro é o ácido naftaleno acético. O ácido naftaleno acético, ele imita a principal auxina da planta. Então, daqui a pouco a gente vai ver qual que é a ação da auxina. Ele basicamente faz a mesma coisa. Aí temos o ácido 2,4-diclorofenoxiacético, que também imita a principal auxina da planta. E essa substância, ela é uma substância proibida hoje em dia no Brasil. Por quê? Se aplicada de maneira incorreta, ela é uma substância que é herbicida, ou seja, ela tem potencial de matar a planta. Então, ao invés de estar ajudando, sei lá, de estar adiantando um processo, mas sem prejudicar tanto a planta, ela ainda mata. Então, ela não faz mal somente para a planta, ela faz mal também para quem está aplicando isso na planta. Então, ela é proibida. A gente tem o 6
benzoaminopurina, que imita a citocinina. A gente tem cinetina, que imita a citocinina também. A gente tem, por fim, o etefon, também chamado de eterol, que ele, quando é colocado na planta, ele meio que ativa o gene de liberação do etileno, que também é um grupo de hormônio que a gente citou anteriormente. Bom, então, falado isso sobre regulador, agora a gente vai falar um pouquinho sobre onde é produzido cada hormônio e como cada hormônio age. A raiz, gente, ela faz síntese principalmente de citocinina, e aí ela transporta para toda a planta essa citocinina por meio do xilema, e a raiz também faz síntese de ácido abscísico. A folha adulta, a gente identifica folha adulta e folha jovem por quê? Folha adulta geralmente está na base do ramo e ela produz ácido abscísico, etileno, jasmonatos. Jasmonatos a gente vai falar daqui a pouquinho o que é, tá bom? Então guarda a informação. Folha jovem produz auxina e giberilina. O caule jovem faz síntese de giberilina. O caule não é um produtor muito ativo de hormônio, então é só giberilina mesmo. A flor faz síntese de auxina, principalmente quando está desenvolvendo fruto. E de bracinoesteroides, que também a gente vai falar daqui a pouquinho o que é. O meristema, que eu falei pra vocês, que é aquela área que está sempre se multiplicando, sempre se dividindo, produz auxina, giberilina e bracinoesteroides também. O fruto produz ácido abscísico, etileno e jasmonatos. E a semente, gente, é disparado o que mais produz hormônio. Disparado. Então produz auxina, giberilina, ácido abscísico, bracinoesteroides e jasmonatos. Agora, Isabela, o que é jasmonatos? O que é bracinoesteroides? O que é isso? Gente, então, na botânica a gente tem uma discussão atualmente sobre se os bracinoesteroides e sobre se os jasmonatos devem ser considerados hormônios ou não, porque ambos têm ações bem importantes na planta, mas sempre fica essa briga, será que é hormônio, será que não é? Livros atuais trazem como hormônios, livros mais antigos não consideram como hormônios. Então, assim, por enquanto a gente não vai considerar, porque não é algo oficial, ainda tem essa dúvida. A partir do momento que todo mundo começar a aceitar como hormônio, a gente vai na onda também. Os bracinoesteroides, eles promovem o alongamento celular de raízes e caules, então tem uma ação bem parecida ali com a auxina e tudo mais, que é crescimento. Aí a gente tem os jasmonatos, né, que na verdade aqui chama ácido jasmônico. A gente tem também compostos fenólicos, a gente tem poliaminas, a gente tem um grupo de moléculas que tem ações muito semelhantes aos hormônios e que tá nessa briga atualmente para ver se realmente é um hormônio ou não, se deve ser considerado um hormônio ou não. Agora que a gente já viu um pouquinho, né, dessa parte mais conceitos básicos, agora a gente entra realmente em hormônio. E antes de falar de cada grupo, a gente tem que lembrar lá da bioquímica como que acontece uma ação hormonal, qual é o mecanismo da ação hormonal. Basicamente, primeira coisa que a planta responde, a primeira coisa que acontece é um sinal ambiental. Isabela, sempre deve acontecer sinal ambiental? Não, mas muitos hormônios atuam via sinal ambiental, respondendo a alguma coisa do ambiente. Então esse sinal ambiental não é obrigatório, mas acontece bastante. Depois, o que vai acontecer? O hormônio que foi produzido na raiz, no caule, na folha, na flor, enfim, qualquer lugar que a gente esteja falando, ele vai se ligar ao receptor. O receptor, gente, é uma molécula que vai se ligar com o hormônio, então ele recebe o hormônio e ele pode ficar na membrana de uma célula, ele pode ficar dentro da célula. O receptor ele pode estar em diversos locais. Quem viu a aula de hormônio de bioquímica sabe disso, que o receptor pode ser móvel, pode ser fixo, ele pode estar na membrana, ele pode estar lá dentro da célula rodando, enfim. E aí, depois desse momento que a gente teve a ligação hormônio-receptor, a gente vai ter a transdução ou amplificação do sinal, que é basicamente o receptor passando para a célula, olha, é isso que o hormônio está mandando fazer, vamos trabalhar. Então ele desencadeia uma cascata de reações, então a ação hormonal é uma cascata de reações até chegar na resposta final, que é a terceira e última fase da nossa ação hormonal. Essa resposta hormonal, ela pode ser lenta ou ela pode ser rápida. Ela é lenta, por exemplo, no florescimento. Para florescer é mais lento do que, por exemplo, para crescer. Para crescer é muito rápido, e graças à auxina, que é um hormônio também.
Então agora sim, vamos entrar no grupo dos hormônios. Aqui a gente vai falar bem resumido, mas daqui pra frente acredito que eu vou trazer a cada vídeo um grupo de hormônio pra vocês, explicando absolutamente tudo sobre a ação hormonal dele, específico, bem específico mesmo. Então auxinas, como a gente conversou um pouquinho antes, elas promovem o crescimento da planta. Então geralmente elas estão presentes, assim, em maior concentração no meristema apical. O meristema apical realmente é o ápice, o auge, a parte de cima da planta. E essa parte se divide muito, cresce muito a todo tempo. Por isso que a gente geralmente poda a planta. Isabela, por que a gente poda a planta? Por quê? Se a gente não podar, a planta vai ter uma tendência de crescer só assim, só em alongamento, assim. Então ela não vai ficar gordinha, ela não vai ficar com as folhinhas assim pro lado. Então, quando a gente poda, a gente tira a dominância apical. Porque a auxina que está sendo produzida está sendo super utilizada ali. E aí não deixa as outras gemas, as gemas laterais, crescerem. Então, a partir do momento que a gente poda ali aquela parte do meristema apical, a planta começa a desenvolver as gemas laterais. Aí o principal, a gente falou que a auxina é um grupo, né? E o principal hormônio dentro do grupo das auxinas é o ácido indol 3-acético, tá? Que é chamado de AIA. AIA é a sigla dele. Próximo grupo, giberilinas. Giberilinas atuam também no crescimento do caule, para promover o crescimento em altura, né? Se a gente tá falando de caule, geralmente é crescimento em extensão. A germinação, e é presente, gente, na germinação das sementes na fase 2. A fase 2 é a retomada do crescimento do embrião. Então, por isso que é importante entender a germinação antes de realmente estudar o hormônio. A gente tem, gente, um fenômeno que chama bolting, que acontece no caule, por exemplo, do repolho, mas acontece de alface também. Isabela, caule de repolho. Porque quando a gente pensa em repolho, a gente pensa numa planta, né, assim, pequenininha, não é alta, como assim caule, né? O caule é pequenininho? Não. Geralmente as pessoas não deixam o caule do repolho crescer, esse fenômeno de bolting, mas eu vou deixar pra vocês uma foto lá no blog, que é muito, muito legal ver que o repolho fica o repolho aberto, ou o alface, e sai um caule dele. E lá em cima tem as inflorescências. Então, esse processo, esse bolting, esse caule, só acontece graças à giberilina. Aí a gente tem o grupo das citocininas, que basicamente a citocinina ela retarda a senescência da folha. A senescência nada mais é do que o envelhecimento. Então, ela retarda o envelhecimento da folha, ela é muito... esse grupo de hormônios muitas vezes é visto como o hormônio da juventude para a planta. E quando combinada com a auxina, a citocinina consegue desenvolver embrião somático in vitro, em meio de cultura. Então, quando eu quero desenvolver um embrião somático, ou seja, a partir de uma parte lá da minha planta, isso em meio de cultura, eu preciso de auxina e de citocinina combinado. E a citocinina, gente, é muito legal porque, lembra que a gente falou para cortar a dominância apical por meio da poda? Se a gente pulverizar a citocinina na planta, a gente consegue quebrar essa dominância apical sem ter que necessariamente cortar o meristema. Então eu não preciso ir lá e cortar a parte de cima da minha planta. Eu posso só pulverizar a citocinina, que as gemas laterais vão começar a se desenvolver. Então eu vou ter o crescimento também das gemas laterais. A gente tem o grupo do etileno. O etileno é muito conhecido pelo amadurecimento de frutos. O etileno que deixa aqueles mosquitinhos em volta, por exemplo, da banana, enfim, da fruteira de casa. É o etileno que está sendo liberado, que está atraindo esses bichinhos. Então, é o amadurecimento de frutos. E também, o etileno, ele é o oposto da citocinina. Ele estimula a senescência, então ele estimula o envelhecimento da planta. E aí ele promove até mesmo a abscisão foliar. A abscisão foliar é a quebra da folha, porque ela está muito velha, ela quebra, né? É a morte, digamos assim. E por fim, o grupo do ácido abscísico. O ácido abscísico, ele é sinalizador de estresse. Então, assim, quando a gente tá com uma planta que geralmente é adaptada a uma região desértica, ela tem alta produção de ácido abscísico. Por quê? O ácido abscísico, ele promove o fechamento do estômago para não perder água em excesso. Então é bem legal, porque ele, né, tenta reter o máximo de água possível. E também o ácido abscísico, ele faz prevenção à viviparidade. O que é isso, Isabela? O ácido abscísico, ele evita que a semente se desenvolva dentro do fruto. Então, assim, vamos pegar a melancia, que é o exemplo que a minha professora deu na aula pra gente. Imagina se cada semente que tá dentro da melancia começasse a desenvolver ali mesmo.
não ia rolar, né, gente? Então, esse hormônio atua impedindo isso. Porque assim, a melancia, a gente pensa, ela tem muita água. É tudo que a semente precisa para desenvolver. Só que, graças a esse hormônio, isso não acontece. E é isso, finalmente acabamos o vídeo, ficou enorme, 1000 perdões, mas gente, isso foi 2 aulas e já tive esse tanto de matéria. Eu não trouxe, tipo, picada a matéria pra vocês, porque eu acho que tudo num vídeo só já dá uma boa ajudada, dá uma boa resumida do que ter que ficar indo em um e outro. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tem post lá no blog te esperando sobre esse assunto. Se você tá fazendo fisiologia vegetal, quer saber sobre fotossíntese, quer saber sobre qualquer outro processo, respiração, translocação de soluto orgânico, tem tudo lá no meu blog, tem tudo aqui no YouTube. Deixo links aqui pra vocês, de playlist e tudo mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like pra mim aqui embaixo, de se inscrever no canal, que a gente já tá passando 630 inscritos, eu tô muito feliz com isso, e de visitar meu blog, que a gente tá quase completando 100 mil visualizações, que é um marco que pra mim, gente, sério, vai ser muito bom. Eu faço aniversário dia 8 de setembro, né, e eu estou gravando esse vídeo hoje, é dia 4 de agosto, tô gravando esse vídeo, e eu ia ficar muito, muito, muito feliz se os meus 100 mil, né, se 100 mil visualizações chegassem perto do meu aniversário, pelo menos no mês do meu aniversário. Eu acho que o dia do meu aniversário não vai rolar, porque, né, assim, acho que menos de 2 semanas, eu não sei fazer conta, mas eu acredito que seja menos de 2 semanas pra ser meu aniversário, mas assim, se for perto já é um grande presente pra mim. Vocês têm noção quanto que eu luto pra manter aquele blog ativo, tanto que eu ralo. E enfim, gente, se eu começar a falar, eu posso ficar aqui 3 dias falando o trabalho que dá. Mas é o trabalho que eu amo, não preciso falar mais nada, né? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo!